São anos estudando o continente africano, 25 anos, né? E não me referenciando pelos valores civilizatórios europeus. E é um processo muito difícil pensar qualquer prática dentro de uma visão africanista, e eu tenho mergulhado cada vez mais nesse conceito, entendendo que nós fomos desapropriados epistologicamente, ontologicamente, intelectualmente, filosoficamente, eticamente, moralmente e maternalmente das nossas práticas civilizatórias de milhares de anos, né? Lembrando que nós não somos um povo que existe há apenas 2023 anos, nós existimos há mais de 10 mil anos e, portanto, a prática da maternidade, ou seja, dentro de um sistema matriarcal, ela tinha um outro lugar de organização que são recriados dentro de favelas, dentro de presídios, dentro de terreiro, um lugar onde todos e todas são mães, não apenas eu que pari sou mãe do meu filho, não apenas eu que pari sou responsável por ele. Eu vou trazer toda um panteão ancestral e de irmandade para me ajudar a olhar aquele espírito, dar atenção e afeto, corrigir, educar e amar. E desde que um grupo de homens, né, eurocristãos, inicialmente romanos, gregos, decidiram invadir os territórios africanos, asiáticos e americanos, a primeira coisa que foi atravessada foi justamente o matriarcado, que se estrutura numa matrigestão. Como é a matrigestão, né? Existe uma figura central da mãe, e essa mãe não diminui o pai. Essa mãe, ela é uma figura sagrada, porque ela é o ventre da vida, né? Tanto que em Kemet, em Maat, na sociedade quemética, a mesma palavra que significa filosofia também significa parto, né? E isso é muito legal, porque é o ato de conceber a vida. E a vida no sentido de que a filosofia, né, como haviam escolas de filosofias milenares na sociedade de Kemet, no Egito Antigo, isso era associado, ou seja, o que é a origem da vida é o parto da mãe e o pensamento filosófico entendendo a palavra como verbo, como ação, manifestação do espírito. Então, veja bem, para eles a maternidade ela estava tão centrada numa visão sagrada e filosófica que essa mulher não seria responsabilizada sozinha para educar uma criança, justamente porque havia o entendimento de que todos são corresponsáveis por aquela criança. Então, você vai pegar nas civilizações antigas a figura do sacerdote, a figura dos ritos e consagrações daquela criança, a figura de não haver ausências paternas e maternas no caso da morte, não havia orfandade, né? A criança imediatamente era acolhida por um mais próximo. E então, nós fomos, isso foi sendo desestruturado, porque os eurocristãos, chamados equivocadamente de colonizadores, eu assim não os chamo, eu vou configurá-los como estupradores, genocidas. Eles destituíram a estrutura matriarcal, né? Que é o tema, o título do meu terceiro livro, Salve o Matriarcado, Manual da Mulher Búfala. E ao destituir esse sistema matriarcal, eles queriam usando a arma mais antiga de guerra, que é o estupro, engravidar mulheres para tornarem-se proprietários legítimos da terra. Porque as mulheres, a posse da terra sempre esteve na mão das mulheres nessas sociedades matriarcais, porque ela era a legítima mãe daquelas crianças e daquele homem também. Então, era matriarcal. E a única forma que eles tinham de se tornar também proprietários daquela terra era a partir da consanguinidade. Então, o estupro foi usado de forma muito brutal e violenta para gerar vidas. E assim como o estupro ele vai fazer essa concepção forçada para gerar uma reserva de mão de obra, num primeiro momento escravizada, né, no sistema mercantilista, e num segundo momento
uma reserva de mão de obra invisível, uma reserva de mão de obra como Karl Marx chamou de mais-valia, né? E o que é trazido junto com essa prática de engravidar através do estupro, engravidar compulsoriamente para se tornar proprietário da terra? É inaugurada a maternidade solo, né? O homem não se sente responsável por aquela vida que ele gerou, porque aí a concepção da vida já não está mais agregada ao conceito de filosofia, ou seja, de sabedoria, de verbo, de manifestação do espírito, né? E aí a gente, então, acostumou-se a pensar que é possível ser pertencente a uma família apenas nuclear, onde tem apenas a mãe, o pai e os filhos. E aí nós ficamos extremamente solitárias, né, para gerar e educar essas crianças, né? A gente não consegue amar outras crianças como os nossos filhos. Quando alguém expressa opinião sobre os nossos filhos, a gente também se sente extremamente desconfortável e atravessada e ofendida. Mas o que eu acho que a gente precisa pensar, e eu inicio aqui a primeira provocação, se a gente está dando conta, né, de criar filhos numa comunidade, numa ausência de comunidade, só com uma família nuclear, né? Para os povos antigos era impossível que apenas duas pessoas dessem conta de um espírito, era preciso muito mais outros atores, né, outros papéis sociais para gerar essa vida. Então é um pouco a gente entender que apesar dessa maldade, dessa atrocidade toda, outros grupos sociais resgataram isso como um princípio de sobrevivência. Por exemplo, dentro de favela, hoje mesmo eu dei uma entrevista para TV Bandeirantes falando justamente sobre esse matriarcado na favela. A mulher de favela, e é o meu caso, que eu venho de dentro da favela, a gente vai recriar isso, ou seja, todo mundo do quintal, né? Nós somos aquilombados, ou seja, povos africanos não são aqueles povos que o filho cresce e a gente tem perspectiva de que vai morar bem longe. Pode ir, mas não é a perspectiva. A perspectiva é de que a gente puxe um quintalzinho e ele mora do lado, mora do outro lado, mora do outro lado. Por quê? Para ter certeza que a família toda junta, um vai cuidar do outro. Tanto é que na pandemia do Covid, os grupos sociais, no caso do Brasil, que menos sofreram o impacto da Covid, foram os grupos moradores de favela. Por quê? São essas vilas, né? Essas pessoas que moram juntas umas com as outras, cuidando um do outro, ou seja, uma concepção de matrigestão. Há uma grande figura ali que, mesmo que as pessoas estejam desempregadas, elas vão cuidar uma da outra, né? E isso é algo que a gente recria dentro das comunidades de terreiro também, né? Nós cuidamos um dos outros, nós acolhemos um aos outros e cuidamos orientando, corrigindo, consertando, muitas vezes chamando alguns espíritos a algumas consciências que algumas pessoas, muitas vezes em famílias nucleares, sequer vão ser despertadas para certas características da sua personalidade. Por quê? Porque na família nuclear eu não tenho que conviver com ninguém diferente do pai e da mãe. Então eu posso ser, inclusive, um espírito insuportável, posso ser uma pessoa insuportável, que mais lá na frente vai se tornar um adulto intransigível, um adulto que não consegue se empregar, não consegue se relacionar afetivamente, socioafetivamente, e também não consegue gerar relacionamentos duradouros justamente por ser, às vezes, essa pessoa que não conviveu com o grupo social diferente, para lidar com diferentes personalidades, diferentes perfis de compreensão, para então dar conta de entender como é que funciona a vida para além da referência da mãe e do pai. E dentro do presídio, isso se tornou também uma realidade. As mulheres estão ali gerando filhos, né? Essa semana mesmo eu falei para uma interna grávida, estava com 6 meses ela, grávida de um menino, muito abalada naturalmente, né? E sou insistentemente convidada a oferecer a assistência afro-religiosa voluntária dentro da unidade maternal. Mas eu ainda não dou conta, eu tenho pouca ajuda, embora eu tenha um terreiro grande, poucos filhos de santo de fato querem esse compromisso, até porque é um trabalho voluntário, né? E que é um pouco isso, né? A matrigestão, ela te corresponsabiliza com o teu povo, né?
E a corresponsabilidade com o seu povo não quer dizer que você só agrade a uma pessoa ou outra, você vai ter que conviver com diferenças, né? E conviver com diferenças é muito difícil, porque a gente está mal acostumado com a família nuclear. E aí ali elas criam redes de solidariedade dentro do presídio, uma cuidando da outra. No caso das mulheres que vão parir, isso se torna mais intenso, porque ela vai amamentar até os 6 meses, em alguns casos até o 8º mês, e depois ela vai ter que abrir mão daquela criança. Então essa mulher vai ter que realmente fazer um corte com aquela criança. E aí é muito importante, né, que ela esteja amparada por outras mulheres, né? Ou seja, ela vive um pouco do que nós vivemos no processo de escravização, ou seja, fomos arrancadas do útero mãe, né, na África. As mulheres que pariram aqui em condição de senzala também foram mulheres que tiveram seus filhos arrancados, lembrando que a gente revive essa dor trazida por esse povo eurocristão, né, de estupro e de não responsabilidade dentro de uma matrigestão com aquela vida que é gerada. E para não me alongar mais, o meu objetivo não é apresentar todo o conceito, que eu precisaria realmente de muito mais tempo do que isso, né? É um livro falando só sobre isso, são várias aulas, e também um estudo de uma vida inteira, né? E cada vez mais mergulhada nas filosofias africanas para não adoecer com essa coisa desses egoísmos que diz, você tem que ter tempo para você, tem que dizer não para as pessoas. Esse dizer não para as pessoas normalmente é o que tem adoecido as pessoas, né? Porque aí tem que dizer não, não, você em primeiro lugar. Numa matrigestão não é só você em primeiro lugar, é o coletivo, é a unidade familiar. Porque se eu sozinha tentar ser alguém dissociada do meu grupo étnico, do meu grupo ancestral, em algum momento eu vou adoecer, porque nós não somos solos, nós não somos individuais, nós somos coletivo, né? Nós somos grupos, nós somos tribos, né? E eu acho que se a sociedade brasileira tivesse um pouco olhando mais para as sociedades africanas nesse conceito e prática de matrigestão, estaria fazendo uma substancial diferença, sobretudo na questão da orfandade, né? O Brasil tem muitos problemas de adoção, justamente porque é isso, a mulher pensa que ela não, e o homem também, tão mais endurecidamente quanto a mulher, que não é capaz de amar um outro ser, porque não é mais corresponsabilizado com o conceito de matrigestão. Então, o filho da outra pessoa é só filho da outra pessoa, não tem nada a ver com isso. E aí muitas mulheres deixam de experimentar diferentes formas magníficas de amar, como a adoção, porque estão arraigadas nesse conceito de maternidade eurocristã, que abandonou crianças, né? Que gerou vidas e abandonou crianças, ou seja, não necessariamente a gravidez responsabiliza aquele homem, aquela mulher por aquela criança. Então, acho que a gente tem que olhar bastante para as sociedades matriarcais. Eu deixo aqui como embrião desse estudo a recomendação do meu livro, Salve o Matriarcado, Manual da Mulher Búfala, e que a gente possa olhar um pouco mais para as civilizações queméticas, bantos e urubais, para pensar um pouco mais esse conceito de matrigestão. Tá bom, gente? Obrigada e desculpa aí as dificuldades para poder me comunicar com vocês. Um beijo no coração, que nossas ancestrais nos visitem nessa noite de sono.